Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Pedro, sou psicólogo e vim conversar um pouquinho hoje com você sobre o paradoxo da escolha, que é algo que faz com que as pessoas se sintam muitas vezes frustradas, tristes, ansiosas, porque às vezes nós acreditamos que mais opções vai nos gerar sempre sentimentos bons porque nós podemos escolher, mas muitas vezes não é assim e eu vim conversar um pouquinho com você sobre isso hoje. Bom, sabe quando você liga a televisão e você olha e fala, nossa, tem tantas coisas para escolher? Muitas vezes eu mesmo quero assistir alguma coisa na televisão e eu vou lá e coloco no Netflix, por exemplo, e quando eu vejo tem tantos filmes, tem filmes de drama, de romance, de ação, de comédia, e são milhares de títulos, e aí você vai e fala, não, então vou começar a criar um filtro aqui, procurar filmes que já ganharam o Oscar, e aí você vê inúmeros filmes diferentes que já ganharam o Oscar, e quando você vê, você gastou 1 hora e 20, 1 hora e meia, e você não escolheu absolutamente nada, você fecha o Netflix e vai dormir, porque você percebe que já se passou muito tempo e que você poderia estar assistindo um filme, mas você não assistiu porque você demorou demais para escolher. Quem é um pouco mais velho, por exemplo, eu que já tenho 30 anos, você vai lembrar, por exemplo, que na época da sessão da tarde, eu acho que ainda deve ter hoje, eu nem sei se existe mais isso, mas tinha a sessão da tarde e você tinha que assistir o filme que estava passando. Se você quisesse assistir o filme, era aquele. E muitas vezes o filme era ruim, mas você assistiu. Às vezes o filme era bom e você assistiu. E muitas vezes é isso que falta hoje. E por tanto excesso de opções, você acaba não fazendo nada da sua vida e muitas vezes seria bom que você tivesse poucas escolhas para que você não criasse expectativas tão altas. Bom, e é justamente isso. Por excesso de opções na nossa vida, em várias áreas da nossa vida, seja a vida amorosa, seja a vida financeira, nós acreditamos que temos muito excesso de opção justamente por causa da rede social, que hoje você vê um mundo muito grande, muitas opções, você acaba acreditando que você pode fazer tudo o que você quiser e que você não precisa escolher exatamente uma única opção, ou quando você escolhe aquela opção que você acreditava, logo você se arrepende, porque você acha que outra poderia ser melhor, isso acaba te gerando sofrimento, te gerando ansiedade. E esse excesso de informações acaba nos paralisando e fazendo com que a gente nunca realmente faça uma escolha, e que se a gente fizer uma escolha, a gente vai estar perdendo porque a gente poderia ter escolhido algo diferente. E na nossa cabeça, como nós podemos criar os cenários, todos os cenários possíveis, porque eles não estão, a nossa cabeça obviamente não está limitada à realidade, porque nós podemos controlar os nossos pensamentos, pelo menos nesse sentido de imaginar cenários, você acaba criando cenários perfeitos para outras escolhas e isso acaba te gerando sofrimento, porque quando você escolhe, você tem que lidar com as consequências daquela escolha, e aí você não pode mais ficar imaginando, só vivendo no mundo da lua, porque você vai ter que lidar com as consequências práticas daquela escolha, sendo que quando você fica imaginando, e se eu tivesse escolhido outra pessoa, outra coisa para fazer, outra profissão, você não está mais limitado à realidade. Você pode imaginar o que você quiser, então você pode imaginar que um relacionamento com a outra pessoa seria muito melhor, porque lá você controla, na sua cabeça você controla o comportamento da outra pessoa, coisa que você não pode fazer, por exemplo, com o comportamento da pessoa que está ao seu lado. Então você acaba sofrendo justamente por causa desse excesso de opções, de acreditar que você tem muitas opções. Pare para pensar, por exemplo, no tempo das cavernas. Como era a vida das pessoas? As pessoas viviam em grupos de 100 a 150 pessoas, grupos extremamente pequenos, ou seja, você não tinha muito o que fazer, a sua rotina era praticamente caçar, plantar, ajudar a cuidar dos filhos, ser útil para a tribo e acabou. Não tinha muitas opções do que fazer. As pessoas não ficavam ociosas pensando nas escolhas, do que elas queriam da vida delas ou não. Até pouco tempo antes da rede social, o seu avô provavelmente casou com a sua avó, que era da mesma cidade, ou tinha um círculo social em comum. Ele escolheu um trabalho que provavelmente o pai dele fazia também. Então, as pessoas não tinham excesso de escolhas, as pessoas não tinham tempo
tanto tempo ocioso para ficar pensando nas escolhas da vida delas e se martirizando, pensando, será que eu fiz a melhor escolha? E angustiadas e ansiosas, pensando, e se eu fizesse outra escolha, o que teria acontecido na minha vida? Justamente porque as pessoas estavam muito mais preocupadas em viver do que ficar pensando. E hoje, como as pessoas acreditam que tem muitas opções, que obviamente é uma mentira, porque sempre tem aquela pessoa que fala, se você terminar um relacionamento, tem não sei quantos bilhões de pessoas no mundo, como se todas as pessoas do mundo tivessem interesse de namorar você, o que não é verdade, por N razões. Então, muitas vezes, nós criamos ilusões de que nós temos muitas opções, mas nem temos. E muitas vezes isso acaba gerando uma angústia desnecessária. Então, se você tem escolhas para fazer, escolha uma, de acordo com seus valores, de acordo com seus objetivos, mas faça uma escolha e comece a viver. Pare de viver na sua cabeça e comece a viver no mundo real, porque é isso que vai tornar a sua vida, que vai fazer a sua vida valer a pena. É óbvio que vão ter momentos ruins com as escolhas que você fizer, independente da área da sua vida que você faz uma escolha, você tem que lidar com os momentos ruins. Não tem só coisas boas nas escolhas que você faz, mas se der para consertar, conserte. Se tiver que alterar, você altera. Depois você fez uma escolha, não achou que ela te serviu tão bem, você muda a sua escolha. Mas comece a escolher, comece a viver. Porque senão você vai passar 10, 15, 20, 25 anos da sua vida só na sua cabeça, só pensando, eu tenho muitas escolhas, e não faz escolha nenhuma. E quando você vê, você tá velho, morando num asilo e não fez escolha nenhuma da sua vida. E isso vai ser muito triste. Então comece a escolher, comece a viver, e você vai ver que sim, existirão dias de sol e existirão dias de chuva, e você vai ter que aprender a lidar com eles. Aprenda a limitar as escolhas que você tem. Diminua a quantidade de escolhas. Muitas vezes, a sua percepção de que você tem muitas escolhas está muito ligada à rede social, porque você olha sempre as pessoas acreditando que tem muitas escolhas, que são muito jovens, que podem fazer tudo, mas nem todo mundo pode fazer tudo, e a verdade é que uma parte significativa das pessoas não pode fazer tudo por questões financeiras, por questões religiosas, pessoais, e obviamente isso tem impactos nas suas escolhas. Então, aprenda a escolher e lidar com as consequências da sua escolha. Não abra mão de viver. E se você gostou desse vídeo, diz aqui abaixo o que você achou. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative as notificações. E se quiser fazer terapia comigo, link aqui embaixo. Aguardo você.